Você conseguiu. Mas não está aparecendo no modo Mas da ela apresentação. isso, agora tá. Agora foi. Maravilhoso. Boa. Boa, obrigada. Imagina, que isso, Rê. Vamos lá. Professora Sabrina, Eu acho que nos guie aqui. pode deixar. A gente sempre dá esses 5 minutinhos iniciais para o pessoal, né, que está saindo do trabalho, no trânsito e tudo mais, conseguir logar, mas já deu aqui o nosso prazo. Então, novamente, boas-vindas e boa noite a todos. Eu quero, de novo, né, reforçar aqui a importância do Instituto BLS, desses cursos que são promovidos no intuito de formação educacional de qualidade e reforçar, né, a mensagem que o João passou na nossa aula inaugural semana passada, que isso só é possível, né, porque os professores topam e abraçam a causa de estarem aqui absolutamente de uma forma voluntária, e hoje ainda num dia especial, né, de comemoração do Dia do Advogado, a gente com duas grandes advogadas, grandes especialistas em reestruturação de empresas, Tatiana Flores, sócia do escritório LDCM Advogados, a Renata Oliveira, sócia do Machado Meyer, as duas representando, atuando nos grandes casos, influenciando o que a gente tem de melhor jurisprudência. Então, é uma satisfação comemorarmos o Dia do Advogado com vocês duas aqui, compartilhando toda a experiência, o conhecimento, e num dia que a gente sabe que também é bastante concorrido, né, que tem bastante celebrações nos escritórios, nos eventos de OAB, de Instituto, então a gente também agradece por isso, com o adendo ainda que a Tati está em recuperação de uma influenza, então ainda mais pelo seu esforço, Tati, fique à vontade para fazer as pausas que você precisar, e agradecer aqui também o João e o André, que são os idealizadores do Instituto, que me permitiram co-coordenar esse curso, que está sendo muito gratificante. E o nosso objetivo aqui foi reunir todos os pontos de vistas, né, que afetam que são importantes numa recuperação extrajudicial. Então, a gente começou semana passada tratando do histórico, de como o Instituto foi idealizado, gestado, né, no nosso congresso, e as experiências iniciais com os dados que a Juliana biólogo tem compilado via o OBRE. E hoje, um outro tema que também é super importante, que é a questão da oposição e da defesa dos credores, né, como se dá a tutela dos credores no processo de reestruturação ou eventuais defeitos, né, na forma como a jurisprudência tem tratado o direito dos credores, e aí a gente prossegue nas outras aulas tratando se é devido ou não uma administração, uma perícia judicial, como é que ficam também a situação do devedor, para que o curso seja realmente global em tudo aquilo que interessa, né, na formação de qualidade de quem está aqui nos acompanhando. Então, dito isso, a palavra é de vocês, fiquem à vontade. O pessoal pode mandar pergunta ali no chat, eu vou anotando aqui, sem prejuízo de no final a gente abrir para um diálogo com o microfone aberto, mas só para organizar aqui os nossos trabalhos. Então, Rê, Tati, muitíssimo obrigada, e vocês são as estrelas da noite. Nossa, que maravilhoso. Para a gente, tenho certeza que para a Rê também é um privilégio imenso estar aqui com vocês. Primeiro porque, e aí eu queria fazer esse agradecimento público à professora Sabrina, que é uma mulher que me ensinou muita coisa, me ensina muita coisa, então poder trocar ideias com vocês e com ela é muito gratificante, porque muitas vezes a gente passa agruras aqui sozinhas e poder trocar ideia, ver o que vocês estão fazendo. Acho que o que o Scalzilli trouxe no começo aqui também, de como ele está vendo a prática, porque nós vamos aprendendo juntos, e a gente descobriu isso desde de 2005, quando a gente iniciou com essa lei, a gente foi aprendendo tudo junto, né? E aí eu queria também fazer publicamente o agradecimento a Renata Oliveira, que para mim é um grande farol na minha carreira, é uma advogada brilhante, em quem eu me inspiro. Se tem alguém que sempre
eu peço orientação não só jurídica, mas também de carreira, sabe, é um ser humano muito bom, muito perspicaz. Então, para mim, é uma dupla satisfação estar aqui com vocês. Vamos ver se a gente consegue assim, cumprir com uma tarefa difícil, né? Bom, eu vou aproveitar rapidamente, Tati, para falar que o mesmo se aplica a você, que é um prazer estar com a Sabrina, com essa coordenação, com o Scalzilli, com o André. Parabéns por a gente estar debatendo aqui recuperação extrajudicial. É um prazer no Dia do Advogado estar falando com vocês disso, porque eu acho que é um instituto que a Juliana deve ter demonstrado isso, né? O quão depois da reforma isso tem sido utilizado. Eu pude participar de casos e é muito bom para a empresa em recuperação judicial, em crise, né, em recuperação extrajudicial. No dia seguinte, gente, os fornecedores continuam fornecendo para ela. Acho que um exemplo disso foi Casas Bahia, né? A gente conseguiu fazer uma reestruturação em 2 semanas, os principais bancos, que eram os principais credores, envolveu não só esses bancos, mas também alguns debenturistas, mas fato é que no dia seguinte era a página que virava, os fornecedores continuavam fornecendo e as ações da empresa até subiram. Então, institutos como esses, né, e aí esse plano, salvo engano, se eu me recordo bem dos dados, foi homologado em 2 meses. Então, 2 meses era outra página para a empresa, lógico, no setor de varejo, com dificuldades, etc., mas com aquela dívida bancária reestruturada. Então, acho que esse é o bonito do uso. Aqui a gente vai debater, né, Tati, e é um prazer estar com a Tati, porque a Tati a gente já fez como co-counsel vários casos por credores, e eu acho que aqui a gente vai dar mais ou menos a visão do credor, e talvez do credor dissidente, né, gente, porque o credor que assinou o acordo participou da mesa de negociação, entendeu o que aquela cláusula do plano está querendo dizer, entende qual é o endividamento, tem todos os detalhes. Talvez uma primeira antecipação aqui de conclusões, Tati, que eu queria dividir eu gosto do ISO do Instituto, acho que a gente tem que usar cada vez mais, mas ele precisa de transparência, ele precisa de detalhes, ele precisa que eu consiga ver, talvez com o endividamento global da empresa, e não só aquele endividamento daquela classe ou subclasse atingida, mas também porque eu quero saber se endereçando aquele endividamento daquela classe ou subclasse, se eu não tenho outros stakeholders que não estão sendo endereçados e que no final, lá na frente, pode ter um problema e todo esse meu esforço de renegociar uma dívida e de trazer novos meios de recuperação nesse plano de recuperação extrajudicial pode ir em vão. Então, acho que o Instituto tem que ser usado, eu acho que ele é positivo, ele é célere, mas a gente, quanto mais transparência, talvez a gente não tenha a figura do administrador judicial, que eu sei que vocês vão abordar em outras classes, em outras aulas, mas a gente vai ter que abordar aqui, porque talvez seja uma saída para o credor, para ele ter alguém que fale o que ele quer falar sobre aquele plano que ele é dissidente, né, Tati? Mas passa a bola para a Tati falar conceitualmente do Instituto e a gente vai fazendo aqui um bate-papo, né, Tati? Isso, a ideia é deixar dinâmico para justamente ninguém dormir no dia do advogado. Acho que a recuperação extrajudicial, e a Juliana trouxe muito bem, teve como conceito inicial algo que fosse feito por adultos. Nós temos adultos que vão saber o que estão negociando e vão levar apenas para o judiciário essa negociação já totalmente azeitada e de uma forma bastante simplificada. O procedimento foi idealizado de uma forma simplificada justamente para ele ser menos custoso, mais célere, ele não conta com a administração judicial, e ele tem um detalhe aqui que faz toda a diferença, e é isso que tem trazido bastante divergência e litigiosidade, principalmente com o chapéu do credor aqui. O devedor, ele pode se valer do processo, né, de recuperação extrajudicial, do pedido de homologação de um plano de recuperação extrajudicial com uma parte dos seus credores. Ele não, diferentemente do que acontece na recuperação judicial, que você tem classes e necessariamente você vai reestruturar determinadas classes de credores, o devedor, ele pode
fazer dentro de inclusive de uma própria classe, por exemplo, dos quirografários, estabelecer uma subclasse e só reestruturar essa subclasse. Então, você cria, por meio de critérios que a lei estabelece que precisam ser objetivos e homogêneos, mas você basicamente diz para o mercado, olha, tem determinados credores que são sujeitos a essa reestruturação e outros que não são. E o critério, ele não é legal. O critério, ele é dado pelo devedor. Quando eu tenho um critério que é dado pelo devedor, e aí eu concordo com a Renata em gênero, número e grau, eu preciso do máximo de transparência, justamente para conseguir aferir se esse critério que está sendo trazido para a homologação aqui do Poder Judiciário, ele é um critério objetivo e homogêneo. E aí que reside, talvez, todas as grandes discussões que nós travamos nos cenários das recuperações extrajudiciais. Porque, basicamente, você não tem uma tutela do credor. Não existe, se você ler todos os artigos, não existe uma tutela do credor específica. Se o seu devedor listou o seu crédito de forma equivocada, você não tem um mecanismo para alertar o judiciário de que, olha, esse crédito aqui, eu tenho um caso assim, que ele me listou como um credor quirografário e o devedor falou, eu vou reestruturar só os credores quirografários. Aí eu falei, mas espera aí, eu tenho garantia real. Eu não estou nesse balaio aqui. Eu não posso me sujeitar a esse crédito, mas eu não tinha uma fase de verificação de crédito. Eu não tinha como alertar o judiciário e os outros credores que, na verdade, aquele quórum que ele estava dizendo não era, tinha que tirar o meu crédito. Então, de novo, isso, eu estou dando um exemplo que é um exemplo muito básico, né, que é justamente o credor errar a classificação o devedor, desculpa, errar a classificação do crédito. E não é só de classificação, também tem valor. Não raro, o devedor lista com um valor a menor. E não raro, ele diz o seguinte, olha, eu vou reestruturar somente os meus credores quirografários financeiros. E aí eu digo, mas deixa eu entender, será que o que você está apontando, devedor, são só os credores financeiros mesmo? Como que eu vou ter a segurança de que, novamente, o critério que foi utilizado pelo devedor, que não é um critério legal, a lei autoriza e dá um espaço imenso para que o devedor, junto com seus credores, transigam dentro dessa formatação legal e sem uma transparência. Essa é a razão pela qual, inclusive, tem um artigo meu no livro do professor Alexandre Nasser e da Juliana Biolchi, organizados por eles, que diz justamente sobre a necessidade do devedor apresentar a lista completa de credores. Eu quero ver todo o seu credor, os seus credores quirografários, para saber se efetivamente o recorte que está sendo feito aqui é um recorte correto, legal. O quórum está adequado. Não sei se você quer complementar aqui. Eu vou além, né? Eu acho que é o que eu falei no comecinho. Eu não só quero saber se você tem o quórum, se você convidou para esse processo, na classe ou subclasse, quem você está dizendo que convidou, e se está tudo certo, mas eu também quero entender um pouco se, olhando esse plano que você está propondo, com a reestruturação desse passivo, que talvez seja o mais relevante, que te deu a urgência para chamar essa classe ou subclasse. Mas eu também quero entender os outros passivos, o tributário, eu também quero entender o passivo com seus fornecedores, porque eu quero ver que, no fim, olhando o seu balanço, olhando os seus passivos, olhando todo o seu endividamento, se faz sentido, efetivamente, eu aderir a esse plano ou não,
porque eu tenho que entender. Ou se não, se daqui a pouco, daqui a um mês, a gente vai estar falando de uma RJ. Então, eu acho que é isso, a gente está falando de transparência. E aqui fica muito isso, né? Porque o dissidente... e aí vamos lá para as matérias que ele pode impugnar, né? Então, ele, de repente, tem a informação de que tem um plano de recuperação extrajudicial já assinado, né, por 50% ou com a reforma da lei. Na verdade, não ainda por 50%, mas por um terço, com o objetivo de, em 90 dias, ter o novo quórum, né, que a reforma da lei trouxe. Só que a gente recebe essa informação quando você é dissidente, você lê lá o plano, vê qual é a classe, qual é a justificativa da classe e da subclasse, e aí você tem poucas matérias conforme a lei que você pode arguir, né, no momento da sua impugnação. Você vai poder falar do quórum, e talvez, né, Tati, a gente vai passar pelas hipóteses. Talvez quando eu falo de quórum, eu posso falar de consolidação substancial, se naquela específica empresa, a depender de como eles estão tratando essa consolidação substancial, se tem o quórum ou não. Se o meu crédito está errado, ou na situação da Tatiana, talvez numa impugnação eu vou falar, olha, by the way, não estou entendendo por que eu estou aqui, porque eu sou com garantia real e você convidou os quirografários. E a minha garantia é válida, então, assim, não estou entendendo. Você me contou para o quórum, não contou? Como que é? Você tem o quórum ou não? Às vezes pode ser que ele tenha o quórum, só que quem vai decidir se Tatiana está ou não sujeita com a garantia real dela a quando esse plano for homologado, né? Essas incertezas. E aí, depois a gente vai ver as práticas, qualquer ato previsto no 94 ou no 130, que nada mais são do que atos falimentares, né? Então, ele está se desfazendo de todos os ativos, etc., que são atos falimentares, que, a priori, no plano, talvez não esteja lá muita impugnação. Eu, pelo menos, Tati, nunca fiz uma impugnação baseada no 94 e no 130. Normalmente, eu sempre vou no quórum, quando eu tenho que impugnar, quando eu sou dissidente. Descumprimento de qualquer requisito da lei, muito abrangente, e de descumprimento de qualquer outra exigência legal. Gente, ou seja, números cláusulos e algumas hipóteses meio abrangentes, mas que, na verdade, não dão muita segurança para o credor, né? Ele pode, no fundo, ao meu ver, ele acaba impugnando tudo, mas ele não pode, por exemplo, falar que os juros é ilegal, que é um haircut expressivo, que ele está preocupado porque a questão tributária não está sendo endereçada, e ele acha que, na verdade, daqui a pouco vai ter uma RJ. Então, assim, o dissidente acaba tendo pouca matéria para falar. E para piorar, né, Tatiana, hoje, com risco de sucumbência. Não bastasse a gente não ter nenhum tipo de tutela do credor, a não ser essas matérias que a gente trouxe aqui, que basicamente acabam se resumindo em discutir quórum, né? Porque quando eu estou discutindo o meu caso, o meu crédito que está errado ou classificado errado, então eu estou falando sobre quórum, eu estou dizendo um pouco sobre isso. Não bastasse, nós temos visto crescente e até pedidos de advogados de devedores para que o credor que impugnou o plano de recuperação extrajudicial, trazendo essas questões, seja condenado a honorário de sucumbência, caso essa impugnação venha a ser rejeitada. Então, não sei se você quer passar, Rê, aí a gente tem o primeiro caso. E aí, isso já chegou no STJ, né, pessoal? A gente sumarizou aqui para vocês, e até um cuidado que a gente, como advogado do credor, tem que alertar nosso cliente, porque, na verdade, e verificar se ele vai efetivamente fazer isso via impugnação, ou se desde o início, antes de abrir esse prazo, ele já levanta alguma insurgência e pede, por exemplo, a participação do administrador judicial, porque ele entende que talvez o quórum não tenha sido atingido, ou que ele entende que quer verificar, no caso de consolidação substancial, se o quórum está presente em todas as empresas, ou se todas elas precisam efetivamente, estão em crise, ou tem os requisitos da lei, né? Então, às vezes, uma estratégia para você fugir, a gente já vai falar agora da sucumbência, seja não entrar com impugnação específica e ficar apresentando umas petições e pedir ajuda, falar, pelo amor de Deus, me aponta o Scalzilli para ajudar aqui a gente a mostrar
que tem algumas coisas que precisam ser contornadas e esclarecidas nesse processo. Mas a gente, então, tem precedente desde 2021, já apontando que, no caso líder, né, que, na verdade, existiram 17 impugnações, e discutindo questões em relação a créditos, e para atingir o quórum, se tinha um quórum ou não, e depois 6 impugnações específicas do plano. Naquele caso específico, se falou que, em que pese a gente está diante de um procedimento de jurisdição voluntária, a partir do momento que apareceram essas 17 impugnações, falando do seu crédito específico e do quórum, e também impugnando cláusulas do plano, que a partir desse momento, se isso existe uma litigiosidade causada por aqueles credores, de modo que eles deveriam ser condenados em honorários de sucumbência. E aí diverge, vai ter gente que vai falar que é por equidade, então vai ter casos em que ficou R$2.000, mas vai ter casos que condenou, por exemplo, em 10% do valor da causa, de um valor da causa de uma RE de 200 milhões. Que basicamente o valor atribuído à causa num processo de insolvência é justamente o passivo que está sendo reestruturado. E aí, de repente, você está discutindo aqui, inclusive, olha, o meu crédito está classificado errado, o quórum não está correto. E aí, o risco que você está correndo, e você tem que alertar o seu cliente, é 10% sobre o valor do passivo todo que está sendo reestruturado. Não parece fazer muito sentido. Em outros casos, que vão estar nos próximos slides, a gente vai ver que, às vezes, ficou algum percentual em cima do crédito daquele credor que impugnou. Então, há uma divergência da jurisprudência falando, ok, vai condenar em honorários de sucumbência, mas qual é o parâmetro? É o valor da causa, o valor da RE do endividamento daquela recuperanda que ela está visando reestruturar, ou do crédito do credor que impugna? Tem esses dois entendimentos, tá? Também vai ter um entendimento de por equidade. Inclusive, esse meu terceiro precedente ficou por equidade em R$5.000. E aí, quando eu digo que a gente tem que ficar preocupado como advogado de credor para verificar qual é a melhor estratégia, para tentar mostrar que a gente está trazendo uma matéria relevante, às vezes dizer que precisa, dada a complexidade do caso, de um administrador judicial ou de um perito judicial, para checar determinados pontos, para que ele fale sobre a legalidade ou não, e ele compre a sua briga, se for o caso, se ele constatar que efetivamente tem um problema de quórum, ou de seleção de subclasse, ou de não tratamento homogêneo, ou de não crise dentro daquela empresa, daquele conglomerado que pede recuperação extrajudicial junto. E aí a gente tem que não só pensar como credor essa estratégia e os riscos que a gente traz para o nosso credor dissidente, mas também vejam que esses outros 2 precedentes, pessoal, foram as recuperandas que tiveram que pagar honorários de sucumbência para os credores. No primeiro caso, se entendeu que as recuperandas estavam abusando, inclusive entre elas existia uma instituição financeira que sequer está sujeita à lei de recuperação judicial e falência, então não poderia ser parte de um pedido de RE. E aí, quando ela percebeu, a recuperanda, que no tribunal ia perder, porque já tinha sido, em primeiro grau, ela conseguiu homologar o seu plano, em segundo grau, quando chegou lá, o relator, salvo engano, era o Champolini, dá uma liminar que demonstra que ele percebeu que tinha uma instituição financeira junto e que tinha algumas irregularidades naquela RE. Aí ela vem com pedido de desistência. Acho que ela tinha... Não, se ela conseguiu, o recurso, na verdade, era dos credores. Ela tenta fazer algum pedido de desistência do agravo interno dela, acho que era isso. E aí eles falam, nananina. Porque foi homologado, né? Aí os credores recorreram para dizer, olha, aqui não dá para ter homologação. E aí ela tentou, na verdade, desistir do processo de recuperação extrajudicial e, no fim, eles falaram, não, você está usando indevidamente do Instituto e quer saber, agora você vai pagar honorário de sucumbência para os advogados de todos os credores que você convidou para esse processo. Seja aqueles que assinaram com você o plano, seja aqueles que não foram convidados e que iam sofrer as consequências do crandown. Então, também quando a gente propõe, então, na qualidade de advogado da recuperanda, a gente tem que tomar cuidado que também essa sucumbência pode se voltar a nós. E no segundo, ao nosso cliente. E no segundo caso, pessoal, foi, na verdade, a situação que a Tatiana falou. Então, bateu um credor e falou, peraí,
mas o meu crédito está rolado por um valor errado. Ele é maior. Quero entender se o quórum está adequado ou não. A recuperanda concordou nesse caso. Concordou, falou, é verdade, você está aqui por 150 mil, mas você era 200. Um exemplo hipotético. Ou seja, ela nem apresentou tanta resistência, né, ao peticionamento do credor, mas mesmo assim se entendeu que deveria se aplicar os honorários de sucumbência por equidade e ficou em 5 mil. Um outro credor que não foi arrolado também apareceu e falou, tenho dúvidas sobre esse quórum, porque se foi convidado tais e tais credores com essas características de classe ou subclasse, eu também me enquadro e não estou citado na lista de credores. E aí também a recuperanda agradeceu, né, que ele apareceu, porque agora também tem a jurisprudência do STJ dizendo que, né, que o que vale é aquela lista, que tem que arrolar todo mundo, né, e que é imperativo, naquele momento não tinha esse julgado, falou assim, obrigado por ter aparecido, por querer sofrer as consequências do meu plano, né, mas está aqui, o seu advogado também vai receber honorários de sucumbência desse credor e ficou também fixado em R$ 5.000. E aí é isso, às vezes você recebe um caso em que você acredita que tem matérias que você deveria trazer a juízo, eventualmente, para impedir aquela homologação ou fazer alguns ajustes naquele processo, mas você pode estar exposto, e aí foram aqui os critérios que eu consegui apurar, a 10% do valor do crédito, 2%, 10% do proveito econômico, 10% do valor da causa e só um de equidade, na minha busca jurisprudencial. Esse caso aqui da Ampere é exatamente esse caso que eu falei para vocês podem depois olhar. Inclusive, a gente tem dúvidas sobre o que é o proveito econômico. Eu, defendendo o credor, tenho entendimento, então, que fui condenada quando apontei e o juiz entendeu que o meu crédito tinha que se sujeitar, mesmo sendo com garantia real. Entendo que o meu proveito econômico aqui está baseado no meu crédito, na base de cálculo do meu crédito, e o devedor entende que não, os advogados dele, o proveito econômico seria sobre o total do processo de reestruturação aqui, da R Extra. De novo, assim, só a gente está dando para vocês aqui o estado da arte. Veja que até para orientar o cliente qual é o risco que ele está correndo, a gente tem que ser conservador e dizer, olha, talvez, pode ser que não seja fixado por equidade e que seja fixado sobre o total do passivo que está sendo reestruturado. Quem está pensando em impugnar, eventualmente, o crédito, por exemplo, do caso da Aliar, aqui, que tem um passivo de 1.300.000, ou do caso do GPA, que também... Quanto que é o passivo declarado lá? Eu acho que o de Raizen é 18 bilhões. Então, 18 bi. Então, você entende que isso, na verdade, de um lado, eu já tenho uma legislação, né, que não traz como o direito do credor tem que ser tutelado. O que ela traz é o seguinte, pode impugnar o plano com essas matérias. Então, nós nos aproveitamos disso e aí encaixamos eventuais defesas dentro dessa sistemática. Perfeito. Com a evolução e a condenação sistemática de condenação em honorário de sucumbência dos credores que estão impugnando, isso traz até um receio e talvez um freio que o legislador não idealizou e que nem o Instituto idealizou. A ideia de você ter uma homologação judicial de um plano que vai ser impositivo para os credores dissidentes, ele passa pela necessidade e possibilidade de esses credores dissidentes poderem tutelarem o seu direito livremente. E é interessante, né, Tati, a gente já passa, Maurício, que a gente viu, sim, você levantando a voz, a sua mão, é interessante que, por exemplo, numa recuperação judicial,
O credor pode objetar ao plano livremente, né? O credor pode falar que entende que não estão preenchidos os elementos da consolidação substancial, né? E isso não gera sucumbência, né? Só vai gerar sucumbência no incidente de discussão do seu crédito, né? E outras matérias tão relevantes quanto, que é afinal, ou se a gente também levanta, né, que aquela empresa não está em crise, que dentro daquele conglomerado, determinada empresa, cadê o passivo dela, né? Cadê a crise dela? Ela só está sendo levada pelas outras. E isso não gera nenhum risco de sucumbência, né? E o interessante é que, lendo o precedente da Nancy, né, que é o primeiro, que é o mais citado, quando ela justifica, né, ela fala jurisdição voluntária, mas a partir do momento que o credor veio e trouxe uma oposição, passou a ter um debate, então aí começa a ter as regras de sucumbência, né? E, by the way, a Nancy fala, quando a lei quis não ter honorários de sucumbência, ela tratou disso. E aí é justo na reforma, quando a gente põe, acho que o artigo 7A, para falar da fazenda pública, dos incidentes da fazenda pública. Então, ela usou o fato de que ali, especificamente, se regrou que não teria honorários de sucumbência, para dizer que no resto tem. Só que aqui também essa impugnação sequer está no incidente apartado, né? Pode ser debatido isso. Não é que nem uma impugnação, e quando a gente faz a impugnação ao administrador judicial, ao escausile, na RJ, né? Nessa fase não tem. É quando eu decido ir para o Poder Judiciário que aí começa naquele incidente T. Também, às vezes, eu até acho, e eu e a Tati temos um precedente a favor nosso, né, Tati, num caso grande, em que numa RJ, se abriu um incidente para se discutir operações pretéritas feitas pelas recuperandas e seus principais credores, dizendo que elas foram fraudulentas. Então, ao invés de ajuizar uma ação pauliana, os credores preferiram abrir um incidente, por quê? Para fugir de honorários de sucumbência. E, nesse caso, o doutor João esclareceu que entendia que a recuperação judicial não tem que discutir essas coisas, que se o credor quiser, ele que faça uma ação pauliana e corra os riscos dessa ação pauliana, que é custas, né, e o risco de sucumbência, e que no incidente tinha que ser extinto, mas não condenou em honorários de sucumbência. Então, talvez em RJ a gente acaba vendo muito delimitado onde cabe, né, Tatiana, os honorários de sucumbência, ao passo que em RE eu estou insegura. E eu vou contar para vocês, eu já participei de casos grandes de RE, em que existiram impugnações, seja sobre os requisitos da consolidação, por exemplo, Intercement, inclusive os bondholders vieram e falaram, poxa, agora tem a lei modelo uncitral, eu não estou entendendo por que existe uma RE em consolidação substancial de empresas estrangeiras. A elas que vão reestruturar a dívida delas lá no país delas. Então, teve vários tipos de impugnação. Ao final, foi se afastado, o plano foi homologado, mas não teve honorários de sucumbência. Em GPA também existiram impugnações dos debenturistas, falando que os debenturistas que desmembraram o voto não podiam ter desmembrado, que eles tinham que ter seguido a risca o que estava escrito ali na escritura de debentures. E aí até o juiz fala, mas espera aí, poxa, uma RE... ela já vem com o bolo pronto, não é que nem o desmembramento de voto de uma RJ. Não dá para eu convocar uma assembleia de debenturista e falar, ainda mais de uma empresa listada, falar, olha, aqui está todo mundo desmembrando, porque amanhã vai ter uma RE e eu quero aderir. Então, na verdade, você tem que desmembrar, depois, você faz esse comunicado posterior, porque é assim que funciona o Instituto, inclusive no mercado de capitais e, inclusive, numa empresa listada em bolsa. E aí existiram outras impugnações, se, na verdade, os credores ali qualificados tinham a mesma natureza entre si, etc. Se terminou, se homologou o plano sem honorários de sucumbência. Então, por quê? Porque se entendeu, não teve nem a discussão, para ser sincero, tá? Se cabia honorário de sucumbência ou não. Mas, ao meu ver, se entendeu que faz parte do processo demonstrar se o quórum está atingindo ou não. E se o requisito de somos todos iguais, estamos sendo tratados iguais na medida da nossa igualdade, porque eu entendo que pode ter, por exemplo, credor parceiro, se alguém está fazendo alguma coisa a mais naquele plano, mas se entendeu que isso é natural, que faz parte do incidente de impugnação, que quer dizer, da impugnação que não é um incidente. Então, também tem casos em que essa discussão sobre honorários de sucumbência sequer ocorre.
Maurício, Vai palavra lá, sua. Maurício. Obrigado, meninas. Tati, Renata, boa noite. Tá meio baixo para mim, Maurício, não sei se é só para mim. Quem? Eu tô, acho que com o meu microfone, deixa eu ver se eu pego o microfone. Melhorou? Melhorou. Legal. Sim. Eu estou testando aqui um computador novo, né? O microfone ficou melhorando. Esses comentários do caso do GPA é um caso bem interessante, né? Porque meio que unifica tudo que vocês vão falando. Tem aquela zona cinzenta ali de como que eles escolhem o que coloca, principalmente os fornecedores em relacionamento ativo. Daí entra no segundo assunto que vocês também estavam comentando, de discutir se eles podem ou não podem entrar dentro da discussão, porque tem aí briga grande, né? Porque a Casas Bahia, que está encabeçando isso como maior credora de menores, né? Tentando sair da recuperação com esses dois pequenos. E pode gerar essa questão dos honorários que a gente está falando de valores astronômicos. Se for da recuperação extra, é 4,5 bilhões. Se for o crédito do Casas Bahia, acima de 200 milhões. Então, é algo bem interessante. Pena que a gente está na primeira instância, ainda não tem jurisprudência para ver como vai se comportar isso. Não, e se você for ver, esse caso, ele é interessante ser citado, porque desde o início tem um determinado credor lá, representante dos debenturistas, que no dia seguinte começou trazendo petições sobre questões, eu não estou falando se ele está certo ou errado, não compete a mim, mas trazendo questões. Olha, eu estou entendendo, porque também hoje, né, gente, o que a gente tem visto, né, Tati e Maurício, e eu achei positiva a reforma de diminuir o quórum e achei positiva o stay period, né? Você dar o stay period para essa empresa e você poder ajuizar um processo, ter o stay period, para você terminar de negociar, você tem 33% dos seus credores, se você quer atingir os 50%, nesse período você está blindado em relação àqueles credores sujeitos ou aquela classe sujeita que você convidou, com o objetivo de, em 90 dias, ter o quórum que vai lhe permitir fazer cram down, goela abaixo, para toda aquela classe subclasse. Eu acho essa coisa, eu acho muito positivo. O que a gente tem visto, né? Os primeiros casos, tem alguns casos em que o plano vem incompleto, outros casos é um plano peronomútil, mas mesmo assim se conseguiu o stay period, e depois vai vir um novo plano. Não estou criticando essa estratégia, acho que ela tem pontos benéficos, pontos que talvez a gente possa criticar, acho que é no caso a caso que a gente tem que olhar, mas fato é que nesse caso do GPA foi muito interessante. Esse credor apontou isso, levantou isso, falou, poxa, mas esse plano, não é muito um plano, está parecendo um standstill. Depois questionou, será que o tratamento está igual? Questionou outras questões, né? Só que na hora H, que é a impugnação em si, talvez temendo os honorários de sucumbência, ele não entrou. Passou o prazo, eu acho que, salvo engano, eu não vi manifestação mais dele. Ele não entrou com uma impugnação formal, mas provavelmente temendo os honorários de sucumbência. Então, aos poucos, em doses homeopáticas, ele foi apresentando pontos de alerta que mexem no quórum e que mexem, ao ver dele, na questão da seleção dos credores e do tratamento dos credores. Mas, na hora H, no prazo de impugnação previsto em lei, não veio essa manifestação. Eu acho que assim, tem esse medo do cliente, também tem medo dessa zona cinzenta da lei, que deixa na discricionalidade do devedor escolher como ele compõe os credores que ele quer negociar. Né? Você pode ser um criativo o suficiente. No caso da Casa Bahia, foi muito criativo, eles colocaram fornecedores sem relacionamento ativo. Eu dei uma estudada no caso, quem eles colocaram, você pega a visão econômica deles, esses credores, fornecedores sem relacionamento ativo, já tinham ações e iam ter o direito de receber no curto prazo. E ia zerar o caixa deles. Eles tinham mais ou menos 500 milhões de caixa antes de entrar em RJ, e o valor que eles tinham a receber dos credores minoritários, se não der isso, dá algo muito próximo. Então, eles tiveram que colocar esse pessoal para não zerar o caixa e viabilizar a atividade. E aí, se algum credor que faz esse exercício chega nas suas conclusões, quer apresentar isso em juízo, ele está com risco de sucumbência. Será que está correto esse risco de sucumbência? E olha, gente, hoje, como o Scalzilli alertou, é dia do advogado, eu deveria estar defendendo a sucumbência. Eu, sinceramente, entendo que não cabe. E assim, sucumbência no processo de ação voluntária, que você está discutindo tudo os autos principais, você não abriu nenhum incidente separado para dar um contraditório ali, para dar uma expansão. Eu sou advogado também, que é contador, mas eu acho que
tem que sopesar bem isso. Eu acho que talvez tenham pesado demais a mão agora, nesse momento da RE para a sucumbência, e lá no passado, na recuperação judicial, nunca se dava sucumbência e tinha abuso. Né? Vamos chegar no meio termo. Sabrina. Tati, e Rê, se eu estiver antecipando algo que vocês já estavam pensando em tratar depois, me cortem, mas assim, à disposição de vocês, essa parte que vocês colocaram até agora, né, esse debate jurisprudencial e a complicação que o credor fica, né, porque a R extra é quase sem risco para o devedor, porque não tem acumulação de falência e não tem todas aquelas consequências reputacionais que uma RJ tem, mas para o credor não, né? Porque a inovação ele vai sofrer os riscos da inovação impositiva, e aí tem essa restrição da manifestação deles. Mas as duas perguntas que eu queria colocar para vocês, talvez para a gente debater aqui, considerando até a experiência que vocês têm em procedimentos em outras jurisdições, assim, o que vocês acham que falta para que a RS seja realmente um ambiente mais receptivo à negociação com esses credores bastante sofisticados e estruturados, que o Paiva e a Ju nos apresentaram como sendo a idealização da RS desde o início, né, que a RS foi pensada para um público de grandes players mais sofisticados, obviamente pode ser usado em diferentes circunstâncias, mas esse era o tópico, né? Então, o Paiva até estava comentando, por que usou ali grupo de credores e não classe, né? Ter essa liberdade nessa composição de quem realmente eu preciso chamar para conversar. Mas aí a questão, né, o quanto se conversa, o quanto tem chance do credor apresentar a sua defesa. E do outro lado, o que vocês acham que falta em termos de aprimoramento? Seria, de fato, uma fase de verificação de créditos, ainda que mais sumária? Seria a presença de um terceiro imparcial? Porque, em regra, deveria chegar para o juiz o procedimento só numa etapa de posso ou não posso homologar, e para isso eu preciso ver se eu tenho aqui uma oposição justa de credor, mas uma litigiosidade menor, né? Não, eu acho que o objetivo do procedimento ali, quando a gente analisa as regras, não é que venha esse monte de petições, porque eu preciso evitar a impugnação, porque eu sofro um risco de sucumbência. Você acaba, me parece, aumentando aqui a litigiosidade. E uma terceira questão, que é um ponto que eu ainda não sei, né, qual que seria o melhor entendimento. Há um debate interessante se a R extra ou os procedimentos out of court, né, quando a gente analisa outros sistemas, se de fato eles são procedimentos concursais justamente porque eles não precisam envolver, né, uma coletividade de credores, eles podem ser algo mais restrito, mas aí, se for isso, talvez deveria se aplicar princípios mais de direito contratual, de uma questão de liberdade das partes, de tratamento igualitário, de consensualidade, e se isso influencia ou não, né, a visão de como a gente olha para esses credores que vão, talvez, sofrer o efeito da inovação, mas num procedimento que talvez não tenha tantas características de um procedimento solvente. Eu confesso que eu ainda não concordo com essa visão, mas quando a gente olha ali as disposições da lei, que ela diz, o plano não pode dar tratamento desfavorável a credores que a ele não estejam sujeitos. Mas, às vezes, o problema é o contrário, né? Você permitir que o credor não sujeito esteja lá na sua condição normal e sujeitar um credor que talvez tenha a mesma natureza, as mesmas características, a uma condição muito mais gravosa, porque ele vai estar na lista dos dissidentes ali, mas que pode ser engolido pela homologação, né? Ficar do outro lado do quórum ali e ser engolido. Assim, pela experiência de vocês, né? Quais que vocês acham que seriam os pontos que a gente precisaria mudar, ou por prática judiciária, ou por aperfeiçoamento legislativo? Olha, endereçando primeiro, eu acho que a RE, tal como o Paiva falou e a Ju falaram que ela foi idealizada, eu acho que ela foi idealizada para casos de sofisticação, sabe? E se você for ver, tem vários casos em que não está nem tendo impugnação, porque todo mundo sentou à mesa, vi de GPA não, Raizen.
Então, Raizen convidou lá todos os seus credores, bancos internacionais, estrangeiros, bondholders. No primeiro momento, os bondholders não estavam na mesa, depois eles perceberam que eles tinham que ir para a mesa, sentaram, os debenturistas chegaram a um acordo, sabe, o que fazia sentido. Os acionistas, todo mundo fez um plano sofisticado, que não teve impugnação nenhuma, foi homologado, então foi foi um out of court mesmo, que só foi trazido porque o dissidente era mínimo, e quem era o dissidente, gente? É porque talvez não tinha interesse de estar ali na mesa, sabe? Às vezes era um banco, estou dando exemplo, nem sei se é isso que aconteceu, mas um banco japonês, chinês, que falou, quer saber, não vou pôr meu time aí para reestruturar, e ponto, assim. E aí o plano trata lá, tem as previsões dele, mas, assim, eu acho que ele deveria ser utilizado para casos... E no início, gente, se a gente lembra, Tati, por exemplo, a gente teve Lupatec, que era só para reestruturar bondholders, porque o quórum para mudar a indenture do bond era muito alto, e a gente também tinha quórum de debentures muito altos, né? Agora, talvez os quórums estão ficando mais adequados, até teve a reforma na lei das SAs, que a CVM pode mexer nesses quórums quando a debenture está muito pulverizada, mas às vezes se fazia recuperações extrajudiciais no início, gente, envolvendo debenturistas e bondholders, e às vezes algumas instituições financeiras também, mas mais para endereçar o problema dos quórums altos, que às vezes era 90%, e você não sabia na mão de quem estava aquele título. Não é que assim que ele estava assim surgindo com aqueles termos da reestruturação, é porque, na verdade, ele não tinha interesse de participar. Então, eu não sei, Tati, nos primeiros casos de RE, tinha uma sofisticação em termos de que quem estava ali era gente grande, como você começou a aula, sabe? Você não acha? Eu concordo com você. Eu acho que tem duas coisas aqui, aí tentando te complementar. Quais mecanismos a gente precisa aprimorar? O primeiro, você já disse, se abriu a nossa aula falando, a gente precisa de transparência. Sim. Toda vez que eu mexo se eu vou dar uma prerrogativa na qual um juiz, com uma canetada, ele pode modificar o direito de crédito de alguém, isso precisa ser feito com o máximo de transparência. E eu concordo, são casos que exigem sofisticação, também dos credores para negociar. E quão complexos os planos têm se mostrado. E sabe o que acontece, professora Sabrina, nessa situação? Por exemplo, certamente a Renata também tem isso. Eu entro na mesa de negociação não só com o aparato jurídico. Não raro, eu municiada de um assessor financeiro contratado pelo meu cliente. Por quê? Porque eu tenho que fazer uma análise minuciosa, inclusive do plano de negócios daquele devedor. Porque ele está usando uma parte dos seus credores para sofrer um prejuízo imediato para conseguir se soerguer. Veja como é grave mesmo. E quem está escolhendo quem vai passar os prejuízos, de novo, é o devedor. O critério, a lei atribui para o devedor. Ele só diz que tem que ser objetivo e homogêneo. Então, o espaço, e aqui eu não tô dizendo, precisamos acabar com a recuperação extrajudicial, porque vai dizer... Não é isso, é que como eu tenho um espaço maior para uma atuação entre credor e devedor, e principalmente devedor, a transparência é o máximo que precisa ter, mais do que numa RJ. Então, a minha visão aqui, que talvez vai virar, até saiu um artigo recentemente da Laura Bumachar, né, no Valor Econômico. Por que tem sido nomeado administradores judiciais para processos de recuperação extrajudicial? Porque esta verificação de quórum não é trivial. Ela não é uma conta de subtração ou mesmo uma divisão. Eu pego uma base, eu vejo quem colocou, eu chego no percentual.
Pode até parecer num primeiro momento, mas muitas vezes não é. E se a gente normalizar, principalmente, o juiz, logo na largada, exigir toda a documentação, inclusive do passivo integral, não é só o passivo que está sendo reestruturado, precisa mostrar tudo. 2, além disso, eventualmente, a depender do tamanho do caso e já da forma como está sendo estabelecida, nomear, sim, um auxiliar para que possa fazer a verificação de forma mais minuciosa, não só do atingimento do quórum, mas também do atingimento das regras aqui, para, inclusive, de delimitação de quem está sujeito e quem não está. 3, estabelecer mecanismos para a tutela dos credores de forma segura, no qual o credor ele possa trazer a sua impugnação com todas as provas e argumentos, sem sofrer o risco de sucumbência. Eu acho que se a gente tiver esse conjunto, nós vamos estar caminhando muito bem, porque o credor, ele também faz parte da justiça, é o credor que às vezes vê coisas que o judiciário não está vendo. A gente precisa dar espaço para que a gente possa analisar de forma tranquila e aberta. Ah, mas eu não quero mostrar tudo. Se não quer mostrar tudo, talvez não é um devedor que deveria se valer desse instrumento. O instrumento é muito valioso e poderoso. E tem muito devedor bom, muito devedor que quer se reestruturar. E eu sei que ele não vai se opor em apresentar tudo, e mostrar tudo, e fazer uma conversa organizada, entende? Nas recuperações grandes, assim, com grandes adesões que eu vi, gente, desculpa, assim, os credores tiveram direito a fazer due diligence na recuperanda, sabe? A entender todo o passivo, e não só aquele passivo que estava sendo reestruturado, mas efetivamente, e no dia seguinte, depois que se reestruturar nesses termos, qual que são os seus planos? Qual que é o seu business? O que você está pensando em vender? Como você vai endereçar o seu passivo fiscal? Então, essas discussões têm que acontecer, porque elas são relevantes para aquela reestruturação extrajudicial, que é mais barata, mais rápida, não põe no nome da recuperanda em recuperação extrajudicial, que ela é efetivamente uma medida efetiva, né? Então, acho que o que eu sinto falta é dessa transparência. E já que falta essa transparência, em muitos casos, sim, em que pese o PL, acho que falar que não deveria ter mais administrador judicial, acho que o PL 3 fala isso, tem uma previsão nesse sentido, talvez a gente precise, eu não sei se é o nome administrador judicial, não só para trazer essa tranquilidade que a Tatiana quer, mas também, gente, sabe o que me choca? É consolidação substancial em RE. Porque, para mim, Cara, me choca muito isso. Se vamos ter consolidação substancial em RE, é porque temos o quórum de adesão. Além dos requisitos da consolidação substancial, a gente também tem o quórum de adesão em cada empresa, que ali submeteu o seu plano em conjunto. Vou falar da legitimidade ativa, talvez, para conectar aqui com o que você falou. E aí, o que a gente vê é que tem casos em que uma das recuperandas, se você for ver os credores aderentes dela, é menos que 10%, quando a lei exige 50%. Então, a gente está pegando, em alguns casos, e tratando no todo o quórum do grupo, né, em consolidação substancial e não de cada empresa. Isso é um ponto de atenção. Eu acho que, na verdade, deveria se ter o quórum em cada uma das empresas. E deveria se demonstrar que tem os elementos da consolidação substancial. E eu lembro de planos antigos, Tati, se você puder, só para o item da consolidação para o slide, mais um, que eu só não quero cometer mais um. Aqui, o Odebrecht OG, ele tinha consolidação substancial? Tinha. Tinha consolidação processual? Tinha. Mas ele tomou cuidado de cada plano, cada recuperanda ter o seu próprio plano, e os planos se comunicavam, e ter adesão em cada recuperanda, ali que pedia a recuperação extrajudicial do grupo. Num quórum relevante. No quórum relevante. Então, assim, a consolidação substancial é algo que preocupa na RJ, mas passou a me preocupar também muito na RE. Mas vejam, assim, por que não sei se vocês compreenderam e o quanto isso nos deixa bastante vulneráveis.
A pergunta que até que a gente tem que fazer da ordem de principiológica dos processos de reestruturação, e aí entendo a professora Sabrina dizer assim, será que isso é um processo, como que é essa R extra? Mas veja, será que num cenário em que eu tenho empresas do grupo pedindo a homologação de um plano de recuperação extrajudicial e este plano está em consolidação substancial. E o quórum para verificação do quórum legal, dos 50% mais um, é considerado olhando o grupo como um todo. E aí você pega uma holding que está junto com as suas subsidiárias, por exemplo, fazendo o pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial, só que o credor da holding, que é um credor bondholder gigantesco, ou um crisista, ou um crasista, ele, sozinho, ou com mais 2 ou 3 credores, consegue reestruturar o passivo do grupo inteiro. Ah, Tati, mas não é do grupo inteiro. É só daqueles credores cujo critério o devedor colocou. Ok, aceito. Então, os credores financeiros só, quirografares financeiros. Será que não vale uma análise individualizada? Até para checar o quórum mesmo? Será que esses credores que não sabiam, inclusive que poderiam ser dragados por um procedimento, por um credor da holding, podem ter um perdão, por exemplo, de dívida de 70% e só receber 30%? Porque isso é o que ficou aprovado e vai ser homologado e vai ser imposto goela abaixo, que eu sou um credor dissidente de uma subsidiária. Uau, acho agressivo. Eu acho bem agressivo. É diferente numa recuperação judicial, gente, em que você tem classes de credores. A lei ela é muito mais minuciosa sobre, inclusive, a tutela dos direitos desses credores. Na R extra, não. E você sempre fala, né, Tati? Tem a questão da análise do risco, que a gente ignora, que é o antes, né? Se você olha o patrimônio daquele para quem você está emprestando, né, fazendo qualquer tipo de transação, e daí você é dragado, né, por um passivo que é muito maior, que não necessariamente o caixa vai ser compartilhado, né? E na RJ, como você mencionou, os quórums também são muito mais complexos, né? A somatória lá do percentual, mas o quórum por cabeça, não é o percentual, né? Mas não quero interromper vocês. Eu lembro de um caso, né, pessoal, que não sei se vocês lembram, e é antigo, mas de Queiroz Energia, né, que era uma RE em consolidação substancial, né, e aí os credores começaram a se insurgir, e aí foi nomeado o Caminha, lembro, como administrador judicial. E aí ele foi olhar empresa, acho que o juiz era o Sacramone, foi olhar empresa a empresa, para ver, né, se tinha um quórum, se chegou à conclusão que algumas delas sequer tinham passivos daquela qualidade de credores que estavam sendo chamados, e que dentro daquela consolidação substancial tinha muita empresa de project finance, ou seja, quer mais caso em que quando você dá o dinheiro, você só está olhando para o project finance, porque você pega as garantias, os recebíveis futuros, é um negócio de infraestrutura que precisa de muito dinheiro, é um ativo que não está construído, então você pega garantias futuras e você só olha aquilo, e você toma cuidado de preservar aquilo super nos seus instrumentos e nas suas garantias e no seu covenants. E, de repente, era uma consolidação substancial, aproveitando o quórum de um e de outro, com empresas que sequer tinham passivos, que estavam sendo reestruturados, credores daqueles que foram convidados, e dentre elas existiam empresas que os credores eram só project finance. Então, assim, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, e com muito mais cuidado com o uso da consolidação substancial em RE, e provar que, efetivamente, não só tem os requisitos, e aí, os credores que, se tiver o quórum e todo mundo aceitar em cada uma das empresas, com quórum adequado, com uma seleção de credores adequado, que aquilo é o melhor para o grupo e que faz sentido, tudo bem. Mas um dos casos aqui, São Paulo, gente, uma empresa do segmento era um grupo que atuava em vários segmentos distintos, então, energia, engenharia,
outros segmentos, a empresa de energia tinha um quórum de adesão da RE de 6 e poucos por cento. E ela só aproveitou do quórum, sei lá, de 80%, que era do grupo como um todo. Então, acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso, e mais do que isso, dar legitimidade sem risco de sucumbência para credores apontarem isso. E aí vai se verificar se vai fazer a reestruturação só com as empresas que têm o quórum que os credores aceitaram, e se essa de energia, nesse caso específico, não vai ser reestruturada nesse processo, mas eu acho que precisa... O meu maior problema é essa jurisprudência da sucumbência. Eu acho que ela é inadequada. Deveria ter sucumbência para a recuperanda, que selecionou errado, que arrolou o número errado, mas para o credor que só está levantando lá, falando, olha, presta atenção, tem algumas coisas que precisam ser vistas, porque se ele também estiver abusando, pessoal, né, fazendo coisas temerárias, porque ele não está aceitando aquele haircut que a maioria acordou, e é a regra do sistema, é como a gente pensou. Se ele está abusando, a gente tem outros meios, né? Faz uma penalidade dele pelo uso abusivo do processo, temerário, o CPC traz outros meios, né? Seriam casos pontuais em que um credor, sem ter insurgência nenhuma, porque ele acha que a TR não pode ser aplicada. Infelizmente pode, a jurisprudência aceita. Então, assim, se é alguma coisa assim que ele está retardando o processo com teses indevidas, vamos penalizar de outra forma. Mas, Tati, acho que você ia falar da legitimidade, ou não sei se a gente fala de outras coisas. Não, na verdade, eu só abri... interessante, né, que começou a dar medo agora, Bela Agrícola, né? Que se entendeu, né, o Tribunal do Paraná entendeu que quando a lei trata de consolidação substancial, ela não faz referência à recuperação extrajudicial, e que, por conta disso, então, não poderia ter uma recuperação extrajudicial do grupo em consolidação substancial. Isso, eu converso com alguns assessores financeiros de recuperando, eles ficaram preocupados, então eles têm tomado cuidado, acho que trouxe uma preocupação, na verdade, Tati, de voltar a ter o quórum de 50% em toda a recuperanda. Isso eu senti que agora eles estão preocupados. Pelo menos. Esse precedente da Bela Agrícola, na verdade, ele está embasado em um precedente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que foi quem, inclusive, ajuizou o recurso, foi o Ministério Público. O Ministério Público alertou que não poderia haver consolidação substancial, e lá no Rio de Janeiro, esse primeiro processo é um processo que envolvia uma incorporadora e as SPS dos empreendimentos imobiliários, tá? Então, o próprio Ministério Público agravou, ganhou o agravo, e aí esse precedente passou a ser usado nos outros tribunais. E aí acho que aqui entra também não sei se tinha patrimônio de afetação, tinha nessas SPS? Não tinha. Tá não bom. tinha, porque daí era, tem aquela questão da na regra da lei, né? Isso, exatamente, mas não tinha. Bom, aqui acho que você já tocou, Rê, mas vale muito a gente mencionar. Eu nem sei se a gente respondeu, professora Sabrina, tá? Ela fez várias perguntas complexas aqui. Também não sei. Acho que a gente não quis tangenciar. Tatiana, não tenho dúvida que a gente ficou devendo. A gente ficou devendo, é verdade. Mas algo que a gente tem visto e trazendo também, corroborando com o que nós apresentamos aqui, são casos que envolvem uma sofisticação maior. A gente tem visto grandes reestruturações, não só em volume de passivo reestruturado, mas também de mecanismos, então, de atores, credores, por exemplo, estão no mercado de capitais, como debenturistas, crisistas, crasistas, e também sociedades estrangeiras, que muitas vezes funcionam como veículos financeiros para desempenho da atividade empresarial daquela empresa que precisa se reestruturar. Tá? Vocês viram que nos dois casos que a gente, aliás, no caso Intersemente que a gente trouxe aqui, me pareceu que, embora tenha discussão, foi tranquilo aceitar a jurisdição do Brasil
para reestruturar essas empresas, muito embora elas estejam localizadas fora do Brasil. Como não sou eu, a professora Sabrina, que é a que mais sabe no Brasil sobre essa confusão, e assim, a gente ficou muito na dúvida. Eu lembro de Intersemente, a gente teve várias discussões se a gente poderia submeter uma empresa estrangeira a uma reestruturação extrajudicial aqui na Corte Brasileira. Aí tem muito, a gente colocou muitas coisas. Boa. Credores excluídos aqui do processo de recuperação extrajudicial. Isso também gera algumas discussões, principalmente sobre o quórum. Por quê? Nós temos uma prática pelos devedores de incluir credores que têm garantias fiduciárias como credores quirografados, ou às vezes credores com garantia real. Isso acaba bagunçando o quórum e precisa ser revisto. Algo que também a gente já viu acontecer, acho que tem até no caso de Velces aqui que a gente mencionou, Rê, a situação de impedimento do direito de voto, artigo 43 da Lei de Falências, e muitas vezes você precisa reestruturar o passivo que, por exemplo, alguém com parte relacionada já aconteceu comigo, tá? De você analisar o quórum e as partes relacionadas estarem contabilizadas no quórum. Não pode, né? Por quê? Porque tem o impedimento do artigo 43, ele também se aplica para o cômputo do quórum da recuperação extrajudicial aqui. Então, precisa prestar atenção de forma bastante minuciosa. No caso de Velces, a gente teve uma discussão societária, porque se entendeu que credores que tinham um adiantamento para futuro aumento de capital e, portanto, que já tinha passado o prazo legal, tinham se convertido em mútuos, seriam partes relacionadas. Então, nós ficamos numa discussão muito grande se era ou não parte relacionada, e se fosse se não fosse parte relacionada, eles entrariam como credores de mútuo, o quórum não teria sido atingido, tá? Então, foi uma discussão bem acirrada ali. Aqui é um pouco do precedente, né? Eu acho que é comum, a gente sabe que hoje o agente fiduciário vai representar aqueles que não desmembraram o seu voto e pediram o direito de voz, né, nos debenturistas, e no caso, só para relembrar, no caso da Casas Bahia, tentou-se impedir que aqueles credores que desmembraram, que eles pudessem ser considerados sozinhos, porque eles não seguiram à risca o processo que estava ali escrito na escritura de debêntures. Mas o juiz falou, poxa, mas será que em RE a gente precisa disso mesmo? Porque, na verdade, era uma empresa listada e, na verdade, no dia seguinte explodia a informação de que ela ia pedir RE. Então, na verdade, não é assim. Nesse precedente, o doutor Gilmar entendeu que a gente não, esse desmembramento pode acontecer de outra forma e a posteriori, tá? Tati? Acho que ainda podemos passar, porque é tudo... A gente vai dividir com vocês, pessoal, todos esses slides... para que vocês tenham em mãos, mas sempre vai ter também a discussão da natureza distinta, né? Aqui, os crisistas falaram que eles tinham um benefício tributário e que se eles fossem incluídos, eles perderiam esse benefício e que eles não poderiam ser enquadrados como credores financeiros e que credores financeiros, banco, mútuo, é uma coisa diferente de credor de mercado de capital. Tentou-se ter essa tese em Casas Bahia e o juiz falou, gente, eu entendo que, na verdade... está tudo enquadrado igual, então eu entendo que sim, que a gente pode pôr CCBs junto com debêntures e que é tudo instrumentos que não deveriam não ser iguais, são quirografários iguais financeiros. O juiz entendeu, o doutor Jomar. Vocês têm alguma opinião sobre isso? Sobre
esse enquadramento, assim, da perspectiva do credor, como ele fica afetado quando ele é incluído em uma classificação talvez um pouco mais genérica? Cara, eu tenho dificuldade, tá, para entender. Eu não conversei sobre isso com a Renata. Eu queria muito ouvir, ela tem muita experiência em defender credores nessa situação. Eu vou dizer para vocês qual é o meu pensamento a lápis aqui. Quando você tem os instrumentos utilizados de credores de mercado de capitais, é diferente de uma dívida que nasce numa instituição financeira. O mercado de capitais, ele mexe com a poupança popular, gente. Essa é a natureza do mercado de capitais. Obviamente, você tem credores, investidores, que estão tutelados por uma série de regras da CVM. Quando você iguala para uma reestruturação impositiva, no qual bancos cuja estrutura de capital e de fornecimento desse crédito, né, dessa dívida para o devedor, vai dragar todos os atores ou agentes do mercado de capitais, sem que a gente possa fazer uma diferenciação, eu tenho dificuldade. Eu entendo os argumentos contrários, porque, na verdade, você está falando de dívida. A dívida é bancária, dívida do mercado de capitais, minha querida. É tudo quirografário. O devedor, desculpa, por lei, ele pode escolher quais são os credores que ele vai utilizar, ele vai reestruturar, desde que seja um critério homogêneo e objetivo. E eu estou dizendo todos os meus credores que têm dívida comigo, seja de mercado de capitais, seja bancária. Mas eu tenho dificuldades, e eu acho que isso vai dar muito o que falar, tá, Sabrina, ainda, principalmente por conta da utilização do mercado de capitais cada vez mais, e as empresas que se valeram desses instrumentos estão passando por dificuldades. Então, eu acho que a gente potencialmente vai ver ainda mais essa discussão. Eu acho que a gente pode ver essa discussão, mas eu acho que se a gente for ver em RJ, já também o mercado de capitais está sendo tratado como uma CCB, né? Também o banco da CCB está sendo reestruturado como mercado de capitais. Eu não sei se vai se criar jurisprudência dizendo que são coisas distintas, gente. Eu acho que já existem tantos casos tratando tudo como igual, e, na verdade, quando se traz, talvez, essas REs que também envolvem mercado de capitais, na verdade, não está se endereçando esse passivo, que é de mercado de capitais, que é uma forma que as empresas se financiam, né, pessoal, e cada vez mais estão se financiando assim, e está tentando se proteger, na verdade, o fornecedor, o dia a dia daquele varejista. E talvez o mercado de capitais não está preparado para lidar com os processos de insolvência. Eles estão caminhando a reboque. Sim. Quando deveria ser, na verdade, algo melhor estruturado. Sim. Mas eu não sei se vai se criar jurisprudência diferenciando. Eu acho que, tal como os bondholders também, né, pessoal, são tratados iguais como uma CCB, como os outros instrumentos de dívidas, como debentures e muitos planos. Então, não sei se vai se criar essa distinção para se falar que está sobre classes diferentes, subclasses diferentes, que eu deveria ter os 50% dos debenturistas e um tratamento específico. Não conhecia ainda essa jurisprudência, não vi em que pese existiam essas discussões, mas acho que o Poder Judiciário... Não tem essa... falando que eu tenho dificuldade, tá, Rê? Eu consigo identificar... Sim. Mas não tem, de fato, você está corretíssima. Não, eu não estou dando a minha opinião, só estou constatando aqui. Mas eu acho que vai ser uma tendência. Vamos, Tati, vamos ver o que mais que a gente tem de... aqui, super, né, que é o que você falou, do impedimento de voto, e a gente está tendo casos assim, né? Então, às vezes, um credor que ajuda...
um credor que está aprovando o plano, mas ao mesmo tempo também tem outras relações, aquele conglomerado, ele não só é o credor apoiador que assina o plano, mas ele também, eventualmente, tem outros mandatos. Se for vendido um ativo, ele vai participar lá do M&A, então ele tem outros mandatos, outros interesses. Será que isso é um conflito de interesse? É uma pergunta que eu entendo que não, tá? Mas já teve jurisprudência falando que sim. Ou o credor que é apoiador e está disposto a dar um financiamento para aquela empresa que está em recuperação extrajudicial. Será que ele tem um interesse distinto e ele, na verdade, não deveria se pressupor que ele tem um conflito de interesse e que talvez, então, o voto dele que está dragando, está sendo relevante para se atingir os 50%, está dragando os demais, eu deveria ter um cuidado nessa análise? Ou o credor que tem uma garantia fiduciária e abre mão dessa garantia fiduciária antes do pedido de RJ, porque aquela recuperação extrajudicial, na verdade, envolve só os quirografários financeiros, e aquele voto foi relevante. Também, será que, na verdade, eu deveria desconsiderar, porque tem um conflito de interesse? Então, essas discussões de conflito de interesse, de posição abusiva, estão aparecendo cada vez mais em RE, né, Tati? Então, e eu acho bem interessante essa análise, porque isso comprova a lisura do processo de recuperação extrajudicial, no qual a imposição de uma reestruturação para um grupo, e é um grupo, gente, que pode ser de 50% menos um, entende? É um grupo que pode ser relevante, que vai suportar o prejuízo mesmo não querendo. Então, eu gosto bastante dessas decisões, porque mostra que não dá para fazer tudo, entendeu? Não é porque o quórum é baixo, não é porque o quórum é de 50%, que também nós não vamos analisar eventuais conflitos de interesses de credores que estão aprovando e impondo a reestruturação, ou ajudando o devedor a impor a reestruturação para uma minoria. E aí, só para registrar aqui, Tati, a Júlia Gaspar mandou um questionamento que eu acho que só adiciona pimenta aqui a essas confusões, a essa complexidade, se o crédito cedido de parte relacionada acompanha o impedimento. E aí entra muito nessa discussão, né, da natureza do conflito, mas só para registrar aqui, aí obviamente fica a critério de vocês, porque essa é uma discussão que vai até além, né, entra nas diferenciações de conflito, complica bastante também. Olha, gente, se eu compro um crédito trabalhista numa RJ e posso votar, né? Eu, Renata, ou um fundo, né? Compro um crédito trabalhista, eu posso votar na classe trabalhista, posso receber como trabalhista, porque tem interesse ali na falência, que tem os 150 salários mínimos. Será que o crédito que está carimbado, né, com aquele conflito, não deveria levar o conflito junto, Tati? Assim, sinceramente, eu nunca me deparei com isso. Acho que a gente se deparou sim num caso e eu aprendi isso com você. Um Jura? sócio, aí era RJ, tá? Infelizmente não era R extra. Mas o que aconteceu? Um sócio, e no curso da recuperação judicial, esse sócio vendeu a sua participação societária. E ele tinha também créditos. E ele votou. Sim. E ele votou porque mudou o status dele. Sim, a gente tem esse precedente mesmo. Mas aqui eu estou imaginando que ele não deixou de ser sócio. Tem esse precedente mesmo, que ele não deixou de ser sócio, mas ele cedeu para alguém. Será que ele vai carimbado? Acho que vai, né? Continua isso. É que nesse caso específico que tem um precedente do TJ São Paulo, né? E que no mesmo dia também saiu... tinha dois casos, era esse da UOL, né? Acho que é esse, e foi no mesmo dia decidido o caso da Triunfo, que era uma RE, era uma RE na qual o BNDES e o BNDES Par tinham exposição, o BNDES Par, que tinha exposição na Triunfo, um pouquinho antes dele aderir, ele não aderiu, quer dizer, ele era o credor dissidente, e acho que ele diminui a participação dele, né, para ficar abaixo de 10%, ele tinha 8%,
e aí quiseram, na verdade, não contar ele para o quórum de adesão, eu acho. Por conta de ser uma parte Falando relacionada. porque a BNDES Par era acionista, o BNDES não poderia ser contabilizado no quórum de adesão do plano de RE. E aí o que foi se decidido é que quando o BNDES faz investimentos, ele, na verdade, não figura tanto via societária, ele não tem poder de gestão, não tem poder de controle, é uma forma de o BNDES estar dando financiamento, ele pode estar via dinheiro ou via equity, que na verdade é uma forma de estimular o mercado e que ele não tem controle, até porque os regramentos dele não permitem ele ter gestão, não ter ninguém lá, e que então, e além de tudo, naquele momento, o BNDES Par, quando o plano foi protocolado, tinha menos que 10%, então ele sequer caía no 43%, acho que era esse o julgado. E esse julgado, de certa forma, foi também aplicado num caso em que o IFC, que também talvez seja um banco de fomento mundial, né? Ele também tinha a posição de credor e a posição de equity numa recuperanda, e se chegou à conclusão, será que ele efetivamente tem gestão, governança? Será que essa regra dos 10% se aplica para ele? E naquele caso ele também tinha vendido no curso da recuperação judicial a participação societária dele, e aí ele só estava como credor e foi admitido o voto dele. Nossa, Tatiana, você está bem, eu não lembrava desse caso. Eu aprendi com você, Rê. Mas eu tenho dúvida, tá? Eu acho eu também tenho. que o crédito do sócio, que é cedido para um terceiro, que não é parte relacionada, ao meu ver, ele deveria estar carimbado como crédito do sócio e não deveria poder ser contabilizado, ainda mais no MRE, né, gente? Mas não sei se teve algum caso. Agora, eu não sei quem fez a pergunta, mas eu quero dar o duplo twist carpado aqui para quem fez a pergunta. Eu concordo com a Renata aqui na resposta, mas pensa se a sua resposta se modificaria se essa alteração fosse por conta da excursão de uma garantia. O crédito foi dado foi dado em garantia. O crédito do sócio foi dado em garantia. E aí esse credor do sócio, o sócio inadimpliu, esse credor do sócio foi lá e passou a ser o credor, porque o sócio tinha dado esse crédito em cessão fiduciária, por exemplo. E aí, será que a excursão de uma garantia que modifica a titularidade do direito creditório retira esse carimbo? Para mim, retira, mas não sei qual é o fundamento. Parece. Porque a excursão da garantia ela é aquisição originária. Isso, como uma aquisição originária. Mas aí eu pergunto para vocês, legal, se então modifica, então será que a gente não tem que também prestar atenção nessas discussões justamente para não haver abuso? Porque eu posso usar um instrumento legítimo, que é a constituição de uma garantia, para burlar essa regra, esse carimbo. E aí você entra na regra que é da simulação ali, como uma das disposições de controle, né? Se vai via simulação ou vai via conflito de voto. Mas vocês mostram, não só a experiência de vocês, mas como só tem ação fácil, né? Mas vamos adiante, a gente tem mais alguns minutinhos aqui para... Não sei, Tati, o que mais que a gente tinha posto de slide. Aí aqui entram os administradores judiciais, a gente citou alguns dos casos em que teve administradores judiciais, e eu acho que cada vez vai ter mais, porque é uma maneira do credor levantar o problema, pedir que o terceiro veja, trazer a transparência, e eu acho que esse não é o objetivo da lei, que a gente queria ter essa figura, ter mais esse custo, etc., mas acho que vai cada vez mais ter mais. E tem o crédito ilíquido, né? Se ele pode entrar ou não pode, né? Se ele pode ser utilizado ou não. Essa discussão é muito difícil para mim, eu tenho muitas dúvidas. E é muito doido que eu acho que esse é o único... Quer dizer, tem outro precedente, acho que tem 2 precedentes. Gente, esse precedente, sabe de que caso que é? Do Isolux. A RE antiga, Paiva que fez essa RE, você lembra? Jesus amado. Paiva fez essa RE, em 2016. Aí veio esse precedente do TJ São Paulo falando que crédito ilíquido
porque você não sabe qual é o valor, eu não posso sujeitar e nem contabilizar no quórum. Mas eu tenho minhas dúvidas, porque eu acho que você poderia falar, eu acho que esse crédito varia de 50 a 100, vou pegar, não estou reconhecendo, ou de 0 a 100, não estou reconhecendo ele, mas quero sujeitá-lo, e eu tenho o quórum, considerando ele acima de 50%. Então, quando ele se materializar, ele vai estar sujeito. E é uma loucura, porque o STJ já disse que mesmo você não estando lá no quórum, você se sujeita à reestruturação lá se o seu crédito for sujeito a R extra. Então, assim, não é melhor eu, como credor, ter possibilidade de plasmar aqui o plano de recuperação extrajudicial, objetar, apresentar ou até aderir, eventualmente? Zoado. Eu tenho muitas dúvidas sobre isso, eu não sei como resolver. Nós chegamos a cogitar até e fazer o pedido de reserva, trabalhar com o pedido de reserva. Olha, interessante. E posso confidenciar uma coisa? Sabe, às vezes, quando você tem aquela discussão muito grande, que faz anos que você está brigando, e aí, de repente, alguém do nada te procura para fazer um acordo e aquele crédito ilíquido seu, de repente, ser liquidado? Eu morro de... Lógico que você vai falar para o teu cliente, não faz isso? Não, vamos fazer, lógico. E aí vai estar lá materializado, que vai pagar em 10 parcelas. Eu morro de medo da pessoa, na verdade, estar querendo me dragar por uma RE. Quando eu assino isso, aí eu falo, será que, na verdade, está liquidando o meu crédito e está parcelando, está pagando a primeira parcela para na segunda já não me pagar mais? Não, e me colocar na RE? Não te pagar mais, te colocar numa RE que vai trazer lá os bancos que conseguem suportar um deságio eventualmente gigantesco e ele vai imputar o deságio em você. Olha que maravilha. Então é isso, mas eu não sei se eu concordo com essa jurisprudência do crédito ilíquido. Eu acho que a gente poderia trabalhar com créditos ilíquidos e simulações, mas de cenários. Mas aí precisaria de novo da figura do AJ. Acho que o Scalzilli vai ganhar, não vai ganhar honorário de sucumbência depois dessa aula nossa, porque a gente é contra o honorário de sucumbência. Mas como AJ vai ser super nomeado em RE. E ele confidenciou quem não estava aqui, pessoal, e acho que é um ponto relevante, né, Tati? Mas e afinal, como não tem essa previsão, como inclusive tem normativos e PL falando que não deveria ter, e como cada juiz fixa para uma coisa, e nem sei se fixa sob o nome administrador judicial, às vezes fixa sobre outro nome, watchdog, a gente já viu, né? Já teve vários nomes. Poxa, como que é? Qual é o papel, né? Quais são as obrigações? Quais são as funções, né? E quais são os honorários que essa pessoa que foi nomeada deveria receber, né? O timing do exercício, do trabalho dela, muitas complexidades. Fica a dica de a gente talvez trabalhar com pedido de reserva. Eu acho que funcionaria aqui para a gente tentar lidar com os créditos líquidos na RS. E aqui, documentação necessária, a gente já estourou o tempo, mas ó, a gente trouxe. A gente vai deixar tudo com vocês aqui. E agora acho que é a novidade, né? De eu apresentar um plano, só o último ponto, de eu apresentar um plano com 1/3 de adesão, um plano que, na verdade, seria um term sheet, às vezes, né? Com alguns detalhes do futuro plano. Eu já consigo um efeito suspensivo, e tem gente falando que isso nada mais é do que um standstill, tem gente defendendo que isso não seria legal, e está impugnando isso. Tem os credores que não assinaram esse 1/3 e que talvez não pretendem assinar a reestruturação quando se obteve 50% e não querem ser dragados, começaram também a levantar isso. Será que eu posso fazer isso? E acho que é outro ponto. Olha, fomos pontuais. E aqui a gente colocou o nosso telefone não, o nosso e-mail de contato, sintam-se à vontade, né, e nos procurar para tirar qualquer dúvida, a gente está super à disposição. E, Sabrina, esse material é de vocês, por favor, circule ao time esse material que eu e a Tati fizemos, e foi um prazer estar essa noite com vocês. Vocês são muito generosos, a gente só tem a agradecer por ter uma pesquisa de jurisprudência, uma experiência de casos que vocês têm, estão aqui compartilhando
que é impressionante, e eu sei que essa é uma missão que vocês fazem sempre, tenho o prazer de conviver com vocês, então muito obrigada. A Daniela Fabro, que é uma das nossas coordenadoras científicas, Dani, depois vai compartilhar todo o material do slide, né, dos professores que estão usando, mas muitíssimo obrigado, João, não sei se você quer suas considerações também. Eu só quero agradecer demais. Eu estava comentando no grupo com a Sabrina e com a Dani, que aula fantástica, que oportunidade. É realmente um privilégio, né? E, enfim, agradecer as meninas pelo tempo, pela noite, principalmente no dia, né, dos advogados, dia de todos nós. E, de novo, renovar os agradecimentos, porque é uma oportunidade ímpar. Obrigado mesmo, meninos. Tenho o privilégio de ser amigo de vocês, além de tudo. O privilégio é nosso, nosso. como amigo. Não, e muito obrigada, e assim, queria parabenizar toda a sala, porque a gente está aqui junto, aprendendo junto, só prova mais uma vez que a gente tem que investir na nossa educação, na nossa formação, então eu tenho muito orgulho de todos vocês de estarem aqui, 8h30 da noite, estudando, raciocinando, e me colocar à disposição não só de vocês, meus professores Sabrina, Scalzilli, mas também de toda a turma, para, se tiverem julgados, divida com a gente, porque a gente só está sempre... Eu amo quando a Renata fala, olha, eu vi esse julgado aqui, eu também acho alguma coisa, eu falo, Renata, olha isso daqui. Obrigada, gente, boa noite a todos, um excelente dia dos advogados e das advogadas, e nos vemos amanhã, né? Amanhã temos outra aula maravilhosa, Tati e Rê, eu sei que a agenda é complicada, mas estão convidadíssimas para participar do debate. Bom descanso a todo mundo. Valeu, gente. Boa noite.